Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula do Instituto Gourmet. Eu sou o professor Marcos Souza e leciono atualmente na Unidade de São Miguel Paulista. Gravei esse vídeo para te ensinar sobre os famosos cupcakes. Traduzindo esse nome cupcake, temos bolo no copo, já que eles são mini bolos assados diretamente nas forminhas. Aqui no Brasil, eles apareceram pela primeira vez em 2009 e foram produzidos depois de uma pesquisa de um longo tempo nos Estados Unidos que foi feita pela chefe Carole Crema, já que por lá eles são de uma enorme febre. A primeira coisa que é super importante a se dizer é que nem toda a massa de bolo fica tão boa quando fazemos os nossos cupcakes. E por que isso, professor? O cupcake ele tem que ter uma massa pesada e untuosa. Untuosa significa uma massa que seja rica em gordura, como as massas amanteigadas, as que contenham uma quantidade significativa de óleo, de gemas e até de frutas oleaginosas, como nozes e castanha de caju. Com isso, o nosso bolinho não vai ficar ressecado e vai ter uma estrutura para sustentar uma decoração. Mas professor, não vai ficar muito gordurosa essa massa não? O açúcar na massa é de extrema importância por conta disso. É ele que vai ajudar a absorver o excesso da umidade e agregar o sabor na massa. Nem por isso a massa vai ser tão doce, porque a função do açúcar vai ser equilibrar os ingredientes, ok? As massas esponjosas, como o pão de ló ou a genoise, elas não são muito adequadas, porque são normalmente massas bem leves, elásticas, fofinhas e com o passar do tempo elas se tornam mais secas. Uma dica na substituição para utilizá-las é substituir a farinha de trigo normal por castanhas trituradas junto com farinha de rosca, sendo 3 partes das castanhas e uma parte da farinha de rosca. As massas de bolo que normalmente utilizamos, que tem uma base de manteiga, bastante açúcar e que vai também o fermento em pó, são boas para as produções dos cupcakes. O que podemos fazer é adicionar cargas de sabor. Isso significa colocar ingredientes que possam ajudar a transformar o sabor do nosso bolo, como adicionar raspas de laranja ou de limão, coco ralado, especiarias como canela, gengibre, cravo, ou até mesmo chocolate, leite em pó ou paçoca. As melhores massas para se fazer os cupcakes são conhecidas como pound cake ou 4/4, que são basicamente massas feitas com manteiga, farinha, ovos e açúcar nas mesmas proporções. Nessas, adicionar raspa de fruta cítrica são uma boa pedida, mas as castanhas e suco de fruta vão atrapalhar, porque como já são massas úmidas, esses itens vão desestruturar a sua massa, ok? Vamos falar agora de cobertura, porque é nessa hora que você vai ganhar toda a atenção, porque é ela que vai instigar que todo mundo olhe para o teu cupcake e queira comê-lo. As mais utilizadas são os merengues, ganaches, chantilly, brigadeiro e pasta americana. Lá fora, o buttercream, que é o creme de manteiga, também é bastante utilizado. Mas eu sei que por aqui não é todo mundo que gosta. Professor, todo cupcake precisa de recheio, certo? Não necessariamente, porque a umidade, a densidade e o sabor da cobertura já são suficientes para que eles fiquem maravilhosos. Pode rechear? Sim, pode rechear. Uma sugestão é utilizar então um recheio que seja diferente da cobertura, porque daí o seu cupcake vai ficar ainda mais rico de sabor. Caso você queira fazer o recheio e a cobertura com o mesmo creme, não tem problema. Só lembra que então vai ser necessário equilibrar as quantidades para que não fique exageradamente doce. Uma coisa que é muito importante e que eu falo para todos os meus alunos sempre é: tenha um projeto. Isso significa saber qual massa eu vou usar, qual o recheio eu vou colocar no meu cupcake e que tipo de cobertura eu quero para finalização. É preciso tomar essa decisão antes mesmo de começarmos a produção, para que no fim a gente tenha um cupcake harmonioso, que combine os sabores e que fique lindo. As massas mais pesadas e cheias de sabor devem ter uma cobertura mais leve. Uma massa mais suave pode ter uma cobertura e um recheio mais marcantes. Exemplos para você entender um pouco mais. Uma massa de nozes com uma cobertura de merengue. Daí a gente tem um sabor bem forte na massa e uma cobertura mais leve e aerada. Uma massa de baunilha com recheio de geleia e cobertura de ganache.
Pode ser bacana, porque a gente vai ter uma massa levinha, um recheio cítrico e uma cobertura densa e poderosa. Então, com isso, entendam que é importante balancear os sabores, combinado? Uma dica: pega uma folha e divide ela em 3 partes. Na primeira, você vai fazer uma coluna para massas. Na segunda, uma coluna para recheios. E na terceira, uma coluna para coberturas. Em cada coluna, você vai escrever todas as possibilidades que você hoje já produz, dos sabores que você já fez os seus bolos, ou que você já até comeu e gostou muito, ou que tem na sua casa de vez em quando. Vamos então para a nossa massa de hoje. Mas antes de fazer a massa, tem 2 informes que são muito importantes para esse primeiro momento. Um deles é garantir que você tem todo o seu mise en place perfeito. O que é mise en place? Mise en place é o modo de preparar e separar os nossos ingredientes. Então a gente vai já porcionar todas as quantidades certinhas para ter certeza que você tem tudo em casa, que você já vai estar com tudo organizado para a hora do preparo e que você não perca seu tempo nem o processo do trabalho que você estiver fazendo. Porque, por exemplo, nossa massa do cupcake não pode bater em excesso. Se eu separar minha farinha lá por último, enquanto o resto dos ingredientes já estiver batendo, ele vai atrapalhar o nosso resultado final. E aí, com isso, a nossa massa pode não ficar tão boa assim, e aí você tem um prejuízo. Então, o que não é bom de jeito nenhum. Então, o mise en place é sempre importante para que a gente separe tudo, saiba já todas as porções que a gente vai ter e garantir que então a gente tem o melhor resultado no final. Outra coisa que é sempre importante quando a gente está falando de bolo, cupcake, muffins ou qualquer outros preparos no forno é pré-aquecê-lo já no tempo ideal. Então a gente vai pré-aquecer o nosso forno a 180 graus antes de começar a preparar a nossa massa. Porque aí na hora que ela estiver pronta, bonitinha, a gente consegue colocar ela direto no nosso forno. Tá certo? Hoje a nossa massa que eu vou ensinar para vocês é uma massa básica, né? Então assim, ela é uma massa que você vai adicionar qualquer carga de sabor, daquelas que eu estava dizendo agora há pouco para vocês, e ele vai poder ser transformado no cupcake que você quiser, tá bom? Eu vou fazer aqui uma variação, então a gente vai fazer uma massa só e vai ter 2 sabores diferentes no final, tá? Então eu já separei todos os ingredientes que a gente vai precisar aqui e eu vou dizer eles para vocês, né? A gente tem 250 gramas de manteiga, e tem que ser manteiga e não margarina, daqui a pouco eu já te explico por quê. A gente tem 225 gramas de açúcar, 4 ovos, 240 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento e a carga de sabor, que aqui a gente está usando 50 gramas de chocolate. Se eu não tenho essas medidas em grama, eu posso usar as medidas de xícara sem problema nenhum. E aí tá tudo bonitinho no descritivo do vídeo, aqui eu vou deixar para vocês. E aí também na hora lá no layout todo no descritivo do vídeo vai estar bonitinho os ingredientes, tá certo? Vamos lá então. Primeiro a gente vai começar batendo a manteiga junto com o açúcar até ele virar um creme bem fofinho. Vou explicar o processo para vocês antes de começar, porque por causa do barulho da batedeira isso prejudica o nosso vídeo também, tá bom? Enquanto eu estiver falando. Então, por que a gente tem que usar a manteiga? Porque a manteiga ela é rica em lipídio, e o lipídio é o que vai ajudar dentro do processo a ter mais sabor no nosso resultado final, então o nosso cupcake fica muito mais saboroso e ele vai ter mais estrutura. Então quando eu uso margarina, que é um produto comercial, né, que a gente encontra em qualquer lugar e que na maioria das vezes a gente utiliza, ele tem muitos outros ingredientes ali, compostos, que não são muito bons, tanto para o nosso organismo quanto para o resultado final. A manteiga, como ela tem mais estrutura, porque a manteiga, quando ela está fora da geladeira, ela está molinha. Quando ela está na geladeira, ela endurece, né? Que é por causa dos processos que ela vai passando. Quando depois que o nosso cupcake assar, ou nossa massa de bolo, ou pão, ou o que a gente vai utilizando que vai a manteiga, ele vai ajudar na estrutura final, porque ele vai ficar mais forminho, mais bonitinho e garante melhor o resultado, tá? Então a gente vai usar a primeira manteiga, junto com a gente vai bater com açúcar, até ele virar um creme bem fofinho, bem clarinho. E é isso que a gente vai perceber então que os nossos ingredientes vão estar bem homogêneos. A manteiga eu sempre vou usar em uma temperatura ambiente, porque é muito mais fácil dela se misturar com o açúcar, tá? Então eu vou pegar aqui minha batedeira e eu vou adicionar toda a nossa manteiga. 250 gramas de manteiga é um tabletinho e 1/4.
E eu vou adicionar o nosso açúcar, que vai ser 1 xícara e 1/4 também. E eu vou bater, começar em velocidade baixa, e aí depois eu aumento a velocidade assim que eu perceber que eles já estão mais homogêneos. 2000 years later. Para um pouquinho a nossa batedeira, pego a espátula e dou uma bela raspada aqui na lateral para a gente garantir que toda a manteiga vai estar bem misturada. Porque como ela é mais grudenta, ela sempre tende a ficar nas laterais do nosso bolo. Eu raspo muito bem e volto a bater. A few moments later. Vejam que o meu creme aqui, ó, da manteiga com açúcar já está bem mais clarinho do que ele estava inicialmente, né? Quando começou a bater, ele já está bem mais fofinho também. Então eu consigo raspar ele aqui bem e ó, tá bem bonitinho. Então a partir de agora eu vou começar a adicionar os nossos ovos na nossa massa. Aqui eu quebrei os 4 ovos e já quebrei um por um, pra gente garantir que nenhum ovo estragado vai estragar todos os outros que já foram colocados anteriormente. Quebrei todos eles separadamente e fui colocando aqui. O ideal é que a gente adicione esses ovos um por um, tá? Então eu não vou virar todos de uma vez, eu vou colocar um aqui, vou bater um pouco, deixar ele homogeneizar bem, e aí eu vou adicionando mais um e um por um. Por quê? Porque isso garante que a nossa massa vai ficar bem misturadinha. A few moments later. Diminuo a velocidade novamente, desligo a minha batedeira e raspo toda a lateral, assim como a gente fez antes, para garantir que não fique nada do ovo que não tenha se misturado. Quando a gente vai batendo, às vezes a clara ou a gema fica bem na bordinha, a gente raspa ele bem para que saia tudinho. Years later. A minha massa aqui já está bem homogênea, ela tá bem lisinha, bem bonitinha. Agora a gente vai adicionar a farinha, ainda dentro da batedeira. Porque como essa massa tem bastante gordura, não tem problema porque o glúten da nossa farinha não vai se desenvolver porque a gente não vai bater em tanto excesso. A gente vai em velocidade baixa, adicionar a farinha aos poucos, até ela estar bem homogênea. Assim que eu terminar de adicionar toda a farinha, eu coloco o meu fermento. Day 2. Day 3. Day 4. Pronto, a farinha também já está homogênea na nossa massa, só vou raspar ela bem aqui. E aí o fermento eu vou colocar ele na mão, para não ter que ligar a batedeira de novo. Todo o excesso.
Agora a gente vai colocar o nosso fermento. O fermento é o que sem dúvida nenhuma vai fazer com que a nossa massa haja e vá crescer bem bonitinho. Uma dica que é importante também para você é o seguinte: assim quando a gente tiver ligado o nosso forno, a gente vai pegar a nossa forma e já colocar os nossos papeizinhos, as nossas forminhas de cupcake direto na forma. Para quê? Para que nesse momento aqui que a nossa massa já está pronta, eu não tenha que fazer isso. Então, agora a gente só vai porcionar a nossa massa e colocar ela direto nas forminhas. Vejam que ela é uma massa bem consistente. Lembra que eu falei que elas normalmente são massas mais pesadas, então ela não é uma massa que fica muito líquida, mas sem dúvida nenhuma ela vai crescer dentro do forno. Para colocar a nossa massa dentro das forminhas, deixa eu até pegar minha forma aqui, que eu já coloquei as forminhas de papel, né? Então que elas são fundamentais para que a gente consiga utilizar para que a gente possa assar os nossos cupcakes direto na forminha. Para que eu coloque diretamente o nosso cupcake aqui nas forminhas, eu preciso de uma forma para cupcake, como esse modelo que a gente tem aqui, que pode ser tanto essas de alumínio ou então umas que são de silicone, mas eu preciso delas para quê? Para que nossos bolinhos mantenham o formato. Se eu colocar minha massa só dentro desse papelzinho, colocar ela dentro de uma forma retangular, circular, dentro do nosso forno, o que vai acontecer? A massa vai esquentar e vai começar a abrir o nosso papel. Ele vai ficar um bolinho mais chato e muito mais aberto, que não é o que a gente quer. A gente quer que ele preencha toda a cavidade aqui da nossa forminha e fique bem crescidinho, bem bonitinho. Então eu vou colocar eles agora dentro do meu saco de confeitar. Eu vou colocar dentro do saco de confeitar para que seja mais fácil colocar elas aqui dentro. Porque se eu for colocar com a colher, o que pode acontecer? Ele pode cair na minha forma e sujar, e aí isso na hora que eu levar para o forno vai subir um cheiro de queimado antes da hora. Ele pode sujar a borda dos papéis, que também, dependendo de como ficar no final, aparece na apresentação, e isso não fica muito bonito, né? Então se eu colocar ele direto no meu saco de confeitar, a apresentação fica muito mais refinada e é muito mais prático também, tá? A massa dentro do saco de confeitar. Tá aqui certinha já. E aí tem uma dúvida que é unânime, sempre os alunos me fazem: professor, quanto de massa eu coloco dentro da minha forminha? Eu encho até a borda? Não faça isso. Por quê? Porque as massas crescem. Se você colocar a massa até a borda, teu cupcake vai estufar, vai crescer além da conta e ele vai cair, ele vai sair da forma. E se você estiver usando uma forma como essa, o que vai acontecer? Toda a parte prateada da forma aqui vai ser coberta de massa. E aí não vai dar certo, porque você vai ter que cortar, eles podem queimar, você vai perder o tempo de cocção deles, tá? Se eu coloco muito pouco, o que acontece? Meu bolinho pode ficar muito seco, porque ele vai ficar muito tempo talvez dentro do forno, mais do que ele devia. Então eu preciso que eles sejam uniformes, eu preciso colocar a mesma quantidade em cada um. E o ideal é sempre colocar 2/3 da forminha. Então é como se eu separasse ela, ó, em 3 partes aqui, né? Ela tem praticamente a altura dos meus 3 dedos. Então o que eu faço? Eu coloco essa quantidade de 1 dedo, 2 dedos e paro. Para que a massa cresça esse 3º dedo e ele fique bem certinho aqui no topo. Dependendo da massa que a gente usa, ele vai estufar um pouco mais, ele vai ficar mais retinho e aos poucos, com as cargas de sabor que você vai colocar, você também vai perceber isso, tá bom? Então, eu vou começar aqui, peguei a minha massa, vou colocar dentro das minhas forminhas.
E aí desse jeito, ó, não faço sujeira nenhuma. É ótimo. Principalmente se eu tenho que fazer uma quantidade muito grande, né? Se eu tenho uma festa que eu preciso entregar os cupcakes, se eu coloco eles assim, eu não vou ficar sujando grande parte dos meus talheres, nem sujando a minha forma que vai em volta várias vezes do forno, não suja a minha bancada, nem nada disso. Esses daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma primeira camada, só lá no fundo. Para colocar o meu chocolate. Então, essa massa aqui vai ser uma massa branca básica, que vai ser um cupcake recheado. E essa massa daqui vai ter as gotas de chocolate direto na massa. Então, eu não vou rechear este cupcake, até para que vocês possam ver a diferença no final. Eu vou colocar aqui uma quantidade boa de chocolate, né? Senão, não tem graça. Vou pegar mais massa e vou colocar e preencher um pouco mais. Então, vou pegar a minha jarrinha de volta. Vou confeitar aqui. E coloco mais massa. A minha massa eu tinha programado para que ela rendesse 12 cupcakes. Percebi que sobrou um pouco mais de massa, que eu vou deixar ela paradinha aqui bonitinho, enquanto eu asso esses cupcakes aqui. Na sequência, quando eu tirar esses cupcakes, eu coloco as novas forminhas de papel, coloco o restante da minha massa para assar os demais cupcakes. Prontinho. Agora eu vou levar para o nosso forno, que já está pré-aquecido, até que eles comecem a dourar e que eu faça o teste do palito. Então eu vou pegar um palito de dente ou um testador de massa e vou colocar ali e ver se ele saiu seco. Se ele sair sequinho, é porque ele já tá bom, já pode retirar, mesmo que ele não esteja douradinho. Porque senão ele vai ficar muito tempo lá dentro e ele pode ficar muito ressecado. E aí, independente de recheio e cobertura, massa seca ninguém merece. Enquanto os nossos cupcakes estão assando, eu preciso de conversar com vocês sobre precificação. Precificação é uma coisa que é muito importante, que é aquela pergunta que sempre aparece no fim das nossas aulas, que é o aluno virando para mim e dizendo assim: professor, mas por quanto que eu posso vender esse bolo, esse cupcake, qualquer produto que a gente vai fazer? Então eu vou te ensinar um jeito que é prático, que dá um certo trabalho, mas que no fim das contas vai fazer com que você não perca dinheiro, que no fim das contas é o mais importante, certo? Para a gente começar a nossa precificação, a gente precisa criar uma ficha técnica, que é listar todos os nossos ingredientes e modo de preparo da nossa receita. Porque a partir daí é que a gente consegue dizer quanto a gente gastou de determinado produto, quanto tempo a gente demorou para preparar a nossa receita, porque no final das contas tudo isso significa dinheiro no seu bolso, ou fora dele, caso você não faça da melhor maneira. Não adianta me dizer e falar assim: ah não, professor, eu pego o que eu gastei no mercado, multiplico por 3 que dá certo e eu ganho dinheiro. Porque isso é balela, isso é mentira. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não consegue dizer quanto dinheiro você está ganhando. O que é um problema no fim das contas. Porque senão você pode até estar ganhando dinheiro, mas talvez fazendo uma precificação correta você poderia ganhar muito mais. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns itens para a gente lembrar e eu conversando com vocês. O primeiro deles são os ingredientes. Como é que eu faço para lidar com a precificação com eles? Eu vou perceber quanto que eu vou anotar numa folhinha, num papel ou num aplicativo no celular, do jeito que vocês quiserem. E eu preciso calcular quanto que eu gastei de ingrediente e quanto quanto este ingrediente custou para mim no final. Então, se por exemplo, o meu saco de farinha de 1 kg custa R$5, se eu usei 200 gramas de farinha, significa que eu gastei R$1 de farinha, fazendo a multiplicação. E eu preciso fazer essa multiplicação para todos os meus ingredientes, para que eu tenha no final da minha receita o valor que eu gastei só com os ingredientes, não com a compra do mercado.
Porque com um saco de farinha você faz muito mais cupcake do que essa receita que a gente fez hoje, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é este cálculo dos ingredientes, que eu preciso do valor total do meu ingrediente e do preço total dele, a quantidade que eu usei, e eu preciso saber quanto que eu usei. Então eu vou multiplicar em X ou em regra de 3, como você preferir, para chegar no valor de quanto eu gastei em dinheiro nos gramas da minha receita. Feito o cálculo de todos os ingredientes, eu vou então pensar nos meus custos fixos. Quais são os custos fixos? É aquilo que você sempre usa nos seus preparos. Água para lavar a louça, o gás para assar os teus bolos, o detergente para você lavar, porque não adianta só passar água, né? Então, todos esses gastos são os gastos fixos, né? Que são os custos fixos, que você vai precisar, independente da receita que você estiver preparando, colocar lá no fim das contas para adicionar, porque senão esse gasto aí, quem sai pagando é você e não é o teu cliente. Como é que eu calculo isso, professor? No começo, quando a gente trabalha em casa, por exemplo, é muito difícil diferenciar a conta que eu gastei com o gás da minha receita com o gás que eu faço o almoço, a janta para minha família. Então a minha indicação é, lembra que você fez já o cálculo dos teus ingredientes, certo? Você já tem aquele valor final. Você vai adicionar 10% desses ingredientes para que seja esse custo fixo. Então, se meus ingredientes deu R$5, eu vou usar 10% para o custo fixo, que é 50 centavos. Então, até então eu tenho R$5,50 pensando nesse cálculo. A terceira item que eu marquei aqui é mão de obra. O que significa mão de obra? É a mão de trabalho, é o quanto a gente gasta produzindo, né? Mão de obra é o seu tempo que você está lá investindo na produção que você está fazendo naquele dia. Hoje, no nosso caso, são os cupcakes. Então você precisa cobrar pela tua mão de obra. Por quê? Porque é o seu trabalho, né? Não é o final do custo do cupcake, o valor do seu trabalho. Não, é a mão de obra. Quanto tempo você gastou para produzir? Quanto custa a sua mão de obra? Como é que funciona tudo isso? Né? Então assim, a mão de obra vai ser o valor que você vai gastar, que você vai receber no fim das contas como o seu salário, entendeu? Assim, a minha indicação é que inicialmente a tua mão de obra seja de R$1 por receita. Com o tempo e com os teus investimentos em estudos, com o teu investimento em outros cursos, com o teu investimento na mão de obra ali de fazer todos os dias, de se esforçar e de cada vez ter um resultado melhor no seu trabalho, você vai poder aumentar o valor da tua mão de obra, tá? Então, a minha indicação para, assim como os 10% dos custos fixos, é que tua mão de obra seja de R$1 por receita no começo. E aí depois, conforme você for se aperfeiçoando, for ficando com um trabalho mais bonito, mais gostoso, mais delicado, mais incrível no fim das contas, você vai ter uma mão de obra mais cara porque você está lá se aperfeiçoando naquilo, certo? O quarto item que eu coloquei aqui é o lucro. Mas espera aí, professor, eu já não ganhei o dinheiro da mão de obra, que é o meu salário? Lucro e salário são coisas diferentes. O lucro e a mão de obra são coisas diferentes também. O lucro, sabe o que é? É aquele valor que você consegue negociar com o teu cliente. Já teve algum cliente alguma vez já pediu um desconto? Ou você já pediu desconto para alguém quando você foi comprar alguma coisa? É neste lucro que você consegue não perder dinheiro e calcular, então, um desconto para o teu cliente. O lucro é o percentual de quanto você quer ganhar em dinheiro em cima de todo esse gasto que você teve do teu resultado final. Se, por exemplo, aqui na nossa receita até então deu R$ 6,50, como o nosso lucro sendo de 50%, por exemplo, a gente teria então R$ 9,75. E aí, se eu quisesse negociar com o meu cliente, eu conseguiria para que o meu lucro fosse menor e eu conseguisse cativar aquele cliente dando um desconto para ele, se eu quisesse. O último item que eu coloquei aqui é a embalagem. Por quê? Porque é importante que você venda o teu produto dentro de uma embalagem por conta de fiscalização, por conta de segurança, para que você consiga apresentar para o teu cliente não um bolinho na mão dele, mas numa caixa bonitinha, que ele possa servir para uma festa, que ele possa servir de presente. Então, invista numa embalagem muito bonitinha, bem bacana, bem desenhada, que você encontra em lojas de confeitaria hoje em dia, vários modelos diferentes. E aí esse valor, ó, tem que estar lá nos teus custos, tá?
Não se esquece disso. Eu vou disponibilizar em algum lugar para vocês aí um material de como fazer todas essas contas, tá bom? Que aí eu vou pedir pro pessoal colocar aqui junto com o vídeo e disponibilizar para vocês que estão assistindo. Agora que você já aprendeu a fazer a sua massa, você já aprendeu a precificar, eu vou te ensinar a fazer as duas coberturas do dia. A primeira, a gente vai fazer a nossa ganache de chocolate, né? O que é ganache de chocolate? Ganache é uma mistura de chocolate com alguma outra fonte de gordura que vai deixar ele cremoso, brilhante e com uma textura aveludada deliciosa, né? Então é um creme de chocolate que a gente vai fazer. Para isso a gente vai usar aqui 250 gramas de chocolate. Eu estou usando chocolate meio amargo porque eu gosto bastante dele. E a gente está usando 50 gramas de creme de leite. Professor, posso usar o chocolate ao leite? Pode usar o chocolate ao leite. E aí talvez você tenha que aumentar um pouquinho a quantidade do creme de leite, tá bom? E é isso, eu vou mostrar para vocês a textura para que vocês vejam como é. Para adiantar o processo do vídeo, eu já derreti o meu chocolate. Aqui eu estou usando um chocolate que é daquelas gotinhas, né, os callets. Mas eu posso usar ele em barra, posso picar bem bonitinho. Que quanto menor o chocolate, quando você for derreter, mais fácil é o processo no final, tá? Se eu pegar uma barra inteira, colocar dentro do meu micro-ondas ou no banho-maria, o que vai acontecer? Ele vai demorar muito mais para derreter. E aí se eu pico ele bem picadinho, bem em pedaços pequenininhos, ele vai derreter muito mais fácil, tá? Processos de derretimento. Posso derreter ele no micro-ondas, que você coloca ele de 30 em 30 segundos, vai mexendo muito bem, até que ele se derreta por completo, igual a gente tem ele aqui. Ou então eu posso derreter ele em banho-maria. Como é que eu faço banho-maria? Eu pego uma panela, que a panela sempre tem que ser menor do que o pote do meu chocolate. Para que ele se acople aqui embaixo, né, a panela embaixo do nosso pote, e a água, quando for começar a ferver e for aquecida, borbulhe, mas que ela não encoste no nosso pote, para que ele não queime o nosso chocolate, né? O que vai fazer com que o nosso chocolate derreta é o vapor da água do nosso banho-maria. Então lembre, banho-maria, a água nunca encosta no pote, ela está sempre uma percentual abaixo do nosso pote, para que apenas evapore a água e este vapor é que vai derreter o chocolate, tá bom? Então aqui eu já derreti o nosso chocolate, bonitinho. Vou pegar o creme de leite, que eu já separei, e adicionar ele aqui. Aqui eu estou usando o creme de leite de caixinha, tá? Que é o creme de leite UHT. Posso usar o creme de leite de lata e tirar o soro antes de colocá-lo. E também posso usar, por exemplo, o creme de leite fresco, que é aquele de garrafinha, que normalmente é mais caro e que tem um percentual de gordura maior. Então para aquele eu vou usar uma quantidade menor ainda do creme de leite. Coloquei ele no meu chocolate e eu vou misturar ele muito bem, para que fique bem homogêneo. Conforme eu vou misturando, a minha ganache vai ganhando textura, né? Porque as duas gorduras, tanto a gordura que tem no meu chocolate quanto a gordura do meu creme de leite, fazem com que ele vá tendo uma textura lisa, homogênea, e o sabor vai ficar bem aveludado. Que é aquele sabor cremoso, que derrete na boca. Por quê? Porque a ganache não pode ficar granulosa, não pode ter grãozinhos. Então eu tenho que derreter muito bem meu chocolate e colocar a quantidade certa de creme de leite para fazer a nossa cobertura, tá? E aí, ó, ela tá bem bonita, pronta pra gente conseguir fazer um trabalho de bico, né, com bico de confeitar. Então agora que ela já tá certinha, eu vou deixar minha ganache aqui do lado, até a hora que a gente for utilizar. E aí, pro segundo passo agora, eu vou te ensinar a fazer o nosso merengue suíço. Agora a gente está na nossa segunda cobertura de cupcake, que eu vou te ensinar a fazer um merengue suíço. Merengue é uma mistura de clara com açúcar. Existem 3 tipos diferentes de merengue. O merengue francês, que a gente bate a clara e o açúcar direto na batedeira crus. Tem o merengue suíço, que é esse que a gente está fazendo agora, que nossa clara e nosso açúcar vão em banho-maria antes de bater na batedeira. E o merengue italiano, que a gente faz uma calda com açúcar, bate as claras em neve e aí adiciona essa calda para que ela então emulsione. Aqui a gente vai fazer o suíço, que ele é o mais seguro para se fazer em casa, mais prático, e eu vou te mostrar também o porquê.
Aqui a gente está usando 2 claras para 90 gramas de açúcar. Conforme eu primeiro misturo a minha clara e meu açúcar aqui, para que ele já comece a se derreter, eu vou sentindo que tem os grânulos do açúcar. A ideia é que quando a gente coloca ele em banho-maria, a gente vai mexendo, até que cada um desses grãozinhos se dissolva por completo e a gente tenha só uma mistura já da clara com o açúcar. A minha água está quase fervendo, então eu vou baixar a temperatura para que esse vapor aqui é que faça com que o nosso açúcar derreta, sem cozinhar a clara. Então, o bol da minha batedeira encaixa perfeitamente nessa panela, então eu vou utilizá-lo direto. Se na bol da minha batedeira eu não quiser colocar direto na panela, eu posso colocar num outro pote, numa outra tigela, para que eu faça essa misturinha aqui do nosso merengue suíço. A minha indicação é que você não utilize um bol de vidro, porque o vidro esquenta muito, e aí para segurar, para trabalhar com ele é mais difícil. Então aqui ó, eu vou mexendo a minha clara e meu açúcar, sem bater, sem fazer com que ele emulsione, nem nada disso. Eu vou só espalhando o nosso açúcar, misturando ele junto com a clara para que ele se dissolva. Porque aqui nada vai crescer, não vai criar volume, nem nada disso. E também a minha clara não pode cozinhar. Por isso que inclusive eu já baixei a temperatura do meu fogo. Eu só preciso que eles se misturem muito bem. A clara, tanto ela quanto o açúcar, quando em temperaturas altas, né, em temperaturas elevadas, além da temperatura ambiente, eles se tornam mais líquidos, né? Por isso que a clara, em temperatura ambiente, ela é mais maleável do que quando ela está na geladeira. E os nossos bolos, até mesmo o nosso cupcake, sempre em temperatura ambiente, quando a gente for utilizar o ovo, é mais fácil dele ficar homogêneo com os outros ingredientes que a gente vai utilizando. Aqui não é diferente, né? Então, como ele está mais perto da temperatura ambiente, até mais por quente, por causa do vapor da água, ele vai ficar mais solúvel, ela vai ficar mais elástica, mais lisinha, né? Então ela vai se misturar com açúcar muito mais fácil do que se ele tivesse gelado. Conforme eu vou mexendo, e aí vocês vão pegando prática nisso aqui, você vai sentindo o grão do açúcar mesmo com as costas da espátula. Se você achar que não se sente tão à vontade assim, minha dica é, pega os 2 dedinhos aqui, ó, o indicador e o polegar, que vão estar limpos, sempre muito bem limpos. Encosta aqui na mistura e ó, esfrega o dedo. Se você sentir o grão de açúcar, é porque ele ainda não tá bom, porque ele tem que dissolver por completo. Ah, professor, eu senti um grãozinho só. Esse grãozinho não vai dissolver mais. E na hora que você bater o nosso merengue, o que vai acontecer? Você vai sentir aquele grãozinho também. Então é importante sim que todo o açúcar se dissolva nessa hora. Como é uma quantidade pequena, ele se dissolve mais rápido. Quanto maior a quantidade, mais vai demorar. O ponto do meu merengue aqui está quase pronto. Vou fazer o teste de novo aqui com vocês. Ó. Eu passo meu dedo, ele está bem gosmentinho e eu já não sinto os grãos de açúcar. Então ele está ótimo para que a gente possa bater. Vou pegar um paninho aqui para garantir que todo aquele vapor da água não saia pingando na minha cozinha. Limpo o fundo da minha batedeira. Aqui. E a gente vai bater primeiro em velocidade baixa, aos poucos aumentando, até que a gente tenha picos firmes. E aí já eu te mostro como é que eles são. Você põe a água e eu vou começar a bater. A few moments later. Aqui, o meu merengue, ó, ele tá num pico quase firme, tá quase perfeito, porque ele ainda tá formando bastante a curvinha em cima. Eu vou bater ele só mais um pouquinho para que a definição fique mais certinha. Mas pico firme significa quando ele forma essa curvinha e ele fica levemente balançando, mas ele não quebra, tá? Aqui eu até posso considerar ele um pico firme, só que eu vou bater ele só mais um pouquinho para a nossa cobertura ficar perfeita.
2,000 years later. Firme, a leve curvinha aqui sem cair, brilhante, estruturado. Esse é o merengue suíço que precisa ficar prontinho, bonitinho aí na sua casa. Tudo preparado para a decoração dos nossos cupcakes. Todos eles saíram do forno bonitinhos e a gente conseguiu, inclusive com aquela massa que sobrou, fazer 15 cupcakes, tá? Se você quiser congelar esse cupcake, você pode. Você vai embalar eles individualmente no filme plástico, colocar dentro de um pote bem fechadinho e você consegue armazenar eles por 2 meses. A durabilidade deles depois que você acabou de assar é de 3 a 5 dias, dependendo se estiver muito quente ou dependendo do clima da tua cozinha, do lugar onde você vai armazenar eles, tá? Se você quiser prolongar esse tempo, você vai enrolar eles no filme plástico e colocar eles também na geladeira, que aí você ganha mais 2 dias de vida útil. Então você consegue garantir eles lá por mais ou menos 1 semana, sem recheio e cobertura, só a massa, tá bom? Então você pode adiantar a massa e depois rechear e cobrir quando praticamente você for entregar. Aqui a gente tem então a nossa ganache. Eu coloquei um bico 1M, que é um bico pitanga, super conhecido, mais famoso dos bicos de confeitar. Aqui a gente tem o nosso recheio do nosso cupcake branco, que vai ser uma geleia de morango. Essa geleia é uma geleia pronta, que você consegue encontrar em vários lugares, ou você pode rechear com o que você quiser. Como eu dei o exemplo da geleia lá atrás, fiquei com vontade de resolver isso aqui com vocês. E aqui a gente tem o nosso merengue, e eu estou usando um bico 1A, que é um bico perlê, que ele é bem redondinho, e eu vou usar ele para fazer uma decoração bem bacana e também um extra no final, tá? Os nossos cupcakes de chocolate, eles não têm recheio, então eu vou direto fazer a decoração aqui em cima. Como eu estou usando o bico 1M, eu vou trabalhar com a minha mão em 90 graus. Então a minha mão está aqui, 90 graus. Eu vou aplicar o meu creme e vou fazer uma volta para que a gente faça uma roseta, né? Que é uma flor, que é um bico super fácil para fazer uma decoração super bonita. Então, ó, eu começo bem no meinho, aperto, o meu creme começa a sair, eu vou girando em volta de toda a cobertura. Pronto, eu tenho uma flor bem bonitinha aqui, decorando o nosso cupcake. Vou colocar ele no nosso pratinho e vou pegar o nosso outro, que eu vou fazer de novo junto com vocês aqui. Então, ó, as nossas gotas de chocolate, olha que super apetitoso que ele ficou. Minha mão em 90 graus, começo bem no meinho e vou fazendo movimentos circulares, fazendo uma espiral aqui, ó, no topo do meu cupcake. Eu faço em volta dele inteirinho. Pronto, olha que bonito. Então, o nosso cupcake de chocolate já está pronto, bonitinho para você entregar para o teu cliente. Vou colocar ele aqui, vou colocar a nossa ganache aqui do ladinho. Eu vou agora rechear os nossos cupcakes brancos. Para isso, existem hoje em dia no mercado um cortador de miolo de cupcake. Se você quiser usar, você pode, mas também dá super para fazer com uma faca. Então, ó, vou usar, assim como eu fiz no meu cupcake lá de chocolate, a minha mão em 90 graus, aqui também. Eu vou espetar a minha faca, só que eu não vou chegar lá no fundo, porque senão meu cupcake não vai ter fundo, hein? Presta atenção. Eu ponho um pouco e vou rodando ele aqui, ó. Vou aproveitar que eu estou numa bailarina, vou girar minha bailarina e rodar o miolo do meu cupcake. E aí, ó, vou com a faca aqui, ó, levantando. Levantei, tirei todo esse miolo. Agora, vou apoiar nesse pratinho aqui e vou tirar o recheio, essa parte da massa de dentro, né, não é bem o recheio, a massa, e vou deixar a tampinha. Por quê? Eu vou pegar minha geleia, colocar aqui no meio do meu cupcake. É uma geleia bem suculenta, tem vários pedaços de morango, olha, ela até grossinha. Deixa eu ajudar ela. Aqui, isso. Recheei. Pego aquela tampinha e encaixo aqui de novo, ó, para selar o nosso recheio do nosso cupcake. Para que a nossa cobertura não tenha contato direto com ele, tá? Vou fazer de novo com o outro cupcake. Vou até segurar para você conseguir acompanhar aqui comigo, ó. Eu vou espetar minha faca. Só que eu não vou até o final do meu cupcake. Eu vou rodando, 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 fazendo um círculo aqui no meio. E aí, ó, eu levanto. Esse aqui já saiu bem pouquinho do meu miolo. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui com a faca e cavar um buraquinho maior para que caiba mais recheio. E aí eu vou só tirar o excesso
colocar o meu recheio aqui. Essa geleia tá super cheirosa, combinou super bem com o nosso cupcake. Vou colocar nossa geleia aqui pro lado e tampar. Agora eu vou vir com a minha cobertura, que tá aqui no meu bico. E aí, ó, eu vou fazer uma bolinha. Eu vou apertar e vou deixar ela encher, 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 encher. E ó, um biquinho. Então, ó, vou apoiar minha mão aqui sem encostar na cobertura, também em 90 graus. Eu vou apertar e vou deixar ele enchendo sozinho, ó. Conforme ele vai enchendo, eu vou subindo a minha mão um pouquinho para ele formar uma pontinha. Super fácil, certo? Agora eu tenho um truque aqui para deixar esse cupcake ainda mais bonito. Você não precisa fazer em casa, caso você não tenha. Pera aí, rapidinho, ó. Tadã! Para quem não conhece, isso aqui é um maçarico. O que vai fazer o maçarico? Eu vou maçaricar a cobertura do nosso cupcake. Então esse merengue aqui, ó, que tá aqui em cima, vai ficar tostadinho, ele vai ficar queimadinho, vai deixar ele um pouco crocante, que vai fazer com que o nosso cupcake fique ainda delicioso. Eu venho aqui, ó, e dou uma tostadinha no meu merengue. Que bonito que ele fica. Eu posso vender ele sem tostar, posso vender ele tostado, não tem problema nenhum. Aqui é uma outra apresentação que você pode fazer na tua casa. Eu vou tostar os dois porque eles vão ficar bonitinhos lá no prato combinando, tá? Então, ó, de longe eu venho com o meu maçarico, tostando o meu merengue. Prontinho. Olha que belezinha que ele ficou. Vou colocar aqui no meu prato. Vou trazer esse prato aqui pra frente. Pra quê? Para dizer pra vocês que essa foi a nossa aula de cupcake. Nossa videoaula aqui do Instituto Gourmet. Espero que vocês tenham gostado bastante dela. Tá? Que vocês possam reproduzir essa receita e criar várias outras novas com essas dicas todas que eu dei aqui pra vocês. Eu quero saber se vale a pena a gente cortar. Vamos cortar ele? Já tirei o papelzinho dos nossos cupcakes, que para cortar é muito mais fácil. Vou começar cortando o de chocolate, porque ele não tem recheio, mas tem as nossas gotinhas. Então, ó, eu venho aqui. E olha que bonito que ele tá por dentro. A nossa ganache aqui, ó, bem firminha, bonitinha com a nossa decoração e as nossas gotas de chocolate. A massa, ó, tá bem fofinha, o que é ótimo no fim das contas. Vou limpar minha faquinha, para que a gente possa cortar o outro cupcake. Olha que belezinha! A gente tem a nossa crosta do merengue aqui, ó, tem até uma pontinha daqui, ó, deixa eu levantar. Merengue branquinho, bem lisinho, o nosso recheio aqui farto, generoso, e a nossa massa bem fofinha, que vai deixar o nosso cupcake perfeito. Então, ó, espero que você faça a nossa receita em casa, que você reproduza, faça do jeito que você quiser, mas que não deixe de fazer, que é para isso que você está estudando aqui com a gente no Instituto Gourmet, não é mesmo? Então, boas vendas!